E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos agora para a nossa segunda parte da consciência cósmica de Maurice Bucke. É um livro maravilhoso. Quero falar um pouquinho mais para vocês desse livro e a gente vai continuar a nossa palestra. Já vamos começar com a nossa música espontânea. Lembra de dar um like, acompanhar nosso canal. Sempre temos novidades, informações, palestras. Temos o livro também, A Viagem do Eremita. Se você tiver interesse em adquirir, basta acessar o link abaixo. É um livro autoral, fala sobre fantasia, sobre simbolismo. É uma aventura incrível. Vai te prender realmente ali, sua mente ali nessa saga maravilhosa, sempre com desafios, com questões e muitas curiosidades, tá bom? Então, fico aqui à disposição, caso você queira adquirir o livro. O link é só seguir o link abaixo. Vamos lá? Pessoal, então vamos continuar agora a nossa palestra e vamos falar sobre consciência cósmica. Então, paramos aqui, né, ó, sobre os efeitos da consciência cósmica. Então, um dos efeitos dessa consciência é a iluminação intelectual. Falamos disso, né, já. Novo plano de existência, quer dizer, vamos pensar que agora, com a consciência cósmica, você não vive mais o mesmo plano, você vive um outro plano. Apesar de seu corpo estar presente, sua mente, você está ali, né, presente, mas as suas atitudes, a sua psique, ela é regida por um outro plano de existência. Você se torna uma nova espécie, um outro tipo de pessoa. Você não é mais aquele mesmo padrão de pessoa que todos veem assim, falam, esse aqui é pessoa X ou pessoa Y. Não, você se torna de uma outra categoria, né, de pessoa. Então isso é revelado pela consciência cósmica.
que é essa consciência cósmica, né? Então, a forma de consciência mais elevada, gente. Então, tudo tem consciência. Tudo existe uma consciência daquilo que nós vemos. Queremos dar um nome às coisas. Então, em tudo aquilo que nós queremos colocar nome, onde o sujeito percebe o objeto, existe uma consciência. Só que essa consciência ela é manifestada não de uma forma absoluta. Então, ela é manifestada de forma parcial. E cada vez que temos uma luz, né, daquilo que estamos vendo, temos uma certeza, uma convicção daquilo, aumenta a nossa consciência. Então a consciência ela não é uma coisa definida, mas ela é captada por níveis. Então, desde a inconsciência até a consciência total, existe uma gama de cores que faz com que você tenha mais consciência ou menos consciência, né? A autoconsciência está em um nível abaixo dela. Então, a consciência cósmica ela é uma consciência além daquela consciência que é a consciência de si mesmo. Consciência eu existo, né? Então, essa consciência de si mesmo ainda, essa autoconsciência, né? Uma consciência de que você é uma pessoa que está vendo alguma coisa, essa consciência está abaixo ainda desse nível de consciência cósmica, onde você se torna uma gota no oceano. Você percebe talvez em frações de segundos a totalidade do universo. Então é muito importante a gente ter essa noção desse nível de consciência, né? Consciência do cosmos, da vida, da ordem do universo. Então é isso que eu estava falando. Então a consciência do cosmos, da harmonia, dessa harmonia divina das coisas, como elas são organizadas, como o universo é arquitetado, mas numa dimensão emocional, intuitiva, de uma forma experimentada, muito mais do que somente informações e acesso a determinadas informações. Não é somente isso, mas sim o contato, uma experiência vivenciada dessa realidade cósmica. Não é algo sobrenatural. Bom, apesar de muitas pessoas considerarem como algo sobrenatural, como na sarça ardente, né? Deus falou com Moisés e tudo, aquela coisa toda, é algo natural. Então todo ser humano ele tem em seu potencial a possibilidade de ter consciência cósmica. Ela também é um crescimento natural. Olha que interessante. Então, qual é o propósito da sua vida? A gente fica o tempo inteiro perguntando qual é o propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida, o nosso crescimento natural é a consciência cósmica. Esse é o caminho que foi destinado a todos nós, é ter consciência cósmica. Olha que maravilha. Dentro de um corpo físico limitado, você tem a consciência da totalidade. Olha que maravilha. E todo ser humano tem isso de forma latente, dentro de si, dentro da sua alma, né? Apesar de a maioria de nós, né, não conseguir acessar essa dimensão, esse ambiente, né, essa forma mais elevada de consciência. Todos podem alcançar dentro de um processo evolutivo, como eu disse, influenciado pelos conscientes cósmicos. Então, vamos pensar assim, tudo, até mesmo no mundo externo, faz com que as pessoas sejam levadas, conduzidas a essa consciência, tanto por pessoas, que são nossos mestres, né? As pessoas, sejam elas boas ou ruins, elas sempre estão nos ensinando, e elas vão conduzindo isso, né? Ou através, né, para quem tem uma crença nisso, através de anjos ou seres invisíveis, que também fazem com que esse caminho seja direcionado, que seja até um caminho já preparado para que você prepare esse ambiente para que você tenha acesso e tenha consciência cósmica. O cosmos não é matéria morta, mas é uma presença viva. Então, quando a gente pensa no universo, os planetas, a gente pensa como se fosse uma coisa parada e morta. Na realidade, isso é tudo vivo, está movimentando, né? Então, o universo não está parado. Bom, e esses são, assim, tá aqui sentimentos de consciência cósmica, né? E aí, falando sobre os sentimentos de consciência cósmica, a gente pode pensar que é um sentimento de integração. Você se sente integrado, você sente que tudo em você faz sentido. Você sente que tudo aquilo que você está vivendo tem um propósito. Tudo aquilo que você viveu, do que você sofreu, tem um propósito, é alguma coisa para te ensinar. Então você tem uma clareza mental muito grande, uma clareza de propósito.
Isso vem com o sentimento também, através do sentimento. O sentimento é até mais forte do que a própria razão nesse sentido, porque ela afirma uma realidade vivenciada. E é isso que o sentimento permite. Permite nós vivenciarmos, experimentarmos a realidade. Bom, o que é o intelecto? Isso é muito importante, porque o intelecto é aquilo que nós sabemos. Então, muitas pessoas pensam no intelecto como razão ou como informações. Hoje a gente tem acesso a muitas informações, mas o intelecto, ele é você escolher entre as coisas, né? Saber escolher. Então, o intelecto ele é instantâneo. Ele é uma linguagem porque a linguagem depende do intelecto, né? A coerência da linguagem, o sentido da linguagem tem muito a ver com o intelecto. Complexo, né? As complexidades, semelhanças. Então, o intelecto sempre está buscando semelhanças, padrões, né? Conceitos, conceitual, né? Moral, então, o que é certo, o que é errado. Contínuo, quer dizer, é uma coisa que é fixa, contínua, uma coisa que não para. Tem a ver com o sentir também. Como a música, né? A linguagem que se expressa. Então, a música, ela também atinge esse universo intelectual. A simples emoção e a variação de intensidade. Tudo isso tem a ver com o intelecto, né? Vemos aqui também consciência cósmica. Ela é particular e não ativa, isso que eu já tinha falado para vocês, né? A consciência cósmica, ela é individual, gente. Não tem como ter consciência cósmica coletiva. Aquilo que a gente falou na palestra passada, né, na parte 1, tem a ver com o ser humano sendo levado, sendo conduzido a um propósito onde a maioria das pessoas tem ali uma realização cósmica e tem uma experiência cósmica que faz com que elas tenham consciência desse cosmos, né? E qual seria a utopia disso? Aí eu tinha falado para vocês, como se fosse a Nova Jerusalém, que é essa consciência cósmica coletiva. Mas a consciência cósmica ela é particular, individual, íntima de cada um. Então pode estar 20 pessoas numa sala, uma pessoa vai ter uma consciência cósmica de uma forma, outra vai ter de outra. Então não temos consciências cósmicas parecidas, iguais. Temos semelhanças, mas não temos coisas exatamente iguais, ok? Mesmo por algumas vezes jamais cairia a nível de autoconsciência. Então, autoconsciência é a consciência de si, é o ego, né? Essa consciência de que você é uma pessoa, que você tem uma personalidade, tem uma história, e que você tem uma cultura, que você tem uma educação. E ela está muito além da autoconsciência. A consciência cósmica, ela abrange a sua eternidade. Aquilo que você é em alto nível espiritual. Muito além da origem do seu nome, da sua família. Ela vem diretamente ao contato com a sua existência. De 30 a 40 anos depois, ainda será beneficiada pela corrência cósmica. Sim, então as pessoas, como disse lá em Isaías, o profeta Isaías, né, 39 anos depois, escrevendo livros, né, depois dessa experiência cósmica. Então, a experiência cósmica permite a gente ter um acesso a um conhecimento vasto da humanidade. É como se uma fenda abrisse e você conseguisse ter contato com a sabedoria desde o início das eras, né? Alguns chamam isso de registros acágicos, né, ou acásicos, mas que é esses registros coletivos, né, de sabedoria. Isso, com certeza, com uma consciência cósmica bem dirigida, real, verdadeira, você será beneficiado por muito tempo. Bom, aí falando ainda sobre intelecto, tem uns tipos de intelecto, né? Tem o fino, conceitos claros definidos, os ágeis, que é rapidamente disponível quando desejados. Você já viu, né, gente assim, né? Pessoas que elas têm uma mente tão clara, tão definida, geralmente pessoas que treinam sua mente, filósofos, matemáticos, bons comunicadores, oradores, eles têm conceitos claros, coisas muito definidas. E é tão definido que parece que é pedagógico, tudo que ele faz, né? Isso é um intelecto fino, né? E tem um intelecto ágil, pessoas que pensam muito rápido, agem rápido, elas calculam rápido, elas preveem o perigo de uma forma muito rápida.
pessoas que trabalham na área financeira, em economia, geralmente percebem as coisas, né, com muita velocidade, grandes empreendedores, né? O crescimento do intelecto cresce junto com os conceitos. O intelecto tem muito a ver com os conceitos, gente. Então, o intelecto, diferente da consciência cósmica, ele vivencia uma realidade que está ligada a conceitos. Aquilo é aquilo, por causa disso, e sempre dando resposta às coisas, mas pouca vivência. E a consciência cósmica, ela é muito além de conceitos, ela está ligada à experiência pessoal. Grandes iluminados, temos aqui o Gautama, consciência nirvânica, ele tem uma consciência do nirvana, que é isso que a gente falou, né? Dessa beleza, dessa ideação, né? De um ambiente pessoal, íntimo, psíquico, onde reina a pura felicidade e a ausência de sofrimento. Jesus já fala do reino dos céus, a paz e felicidade, onde Jesus, né, fala que aquele que não se tornar uma criança não verá o reino dos céus. Então, esse reino dos céus, semelhante ao nirvana, ele é um lugar de paz e felicidade. Paulo vê essa dimensão espiritual, dessa iluminação, no próprio Cristo. Então, Cristo é o self de Paulo, é a integração de Paulo, é o Paulo sentindo-se totalmente presente, através do Cristo, desse arquetípico Messias. O Cristo é visto ali em Paulo, né, como a ideação dele, o ideal dele é Cristo, é ser imitador de Cristo, né? Maomé já vê Gabriel, Dante, Beatrice, Whitman, minha alma, Bacon, um amigo, né? Bacon chama, Francis Bacon, né? Chama esse grande ser que habita nele como um amigo. Olha só que intimidade com essa vivência espiritual, com essa vivência interna, né? Todos eles, né? Mas incrível, me chama muita atenção. O Whitman fala minha alma, que é uma palavra que eu considero muito profunda, e o Bacon chama de um amigo. Nossa, para ser um amigo, a gente tem às vezes hoje tudo é um amigo, ô amigo, pega isso aqui, ô amigo, obrigado, né? Mas essa palavra um amigo é tão forte, né? E está relacionado com essa amizade íntima, onde um amigo sabe todas as intimidades, está ali do lado, como se fosse uma parte de você. Que interessante, né? Que maravilhoso. Aqui temos a foto, né, dos grandes mestres. E aqui vamos a alguns casos de iluminação novamente. Então, a média de 30 a 40 anos, como eu havia dito para vocês. Aqui essa média de idade geralmente não significa uma via de regra. Sexo masculino, bom, gente, aqui fala de alguns exemplos, principalmente no livro do Brooke, né? É um livro antigo, mas a gente entende que ele trouxe isso por relatos, mas com certeza podemos buscar outras informações e buscar exemplos também de relatos de sexo feminino, ok? O intelecto, então o intelecto fica, realmente é assim, a pessoa fica com o intelecto mais aguçado, altas qualidades morais, a pessoa ela não é mais condicionada pelo meio que vive, então ela tem valores próprios que ela não abona, ela não se deixa ser seduzida. Confeição física superior, então a pessoa transparece que tem algo a mais, tem muita energia, muita vitalidade, muita luz, né? Uma aura expansiva. Auge de sua eficiência, a pessoa parece que está na melhor fase da sua vida, né? Seja aos 30, 40, alguns acham que é a adolescência ou a juventude. Imagina a pessoa aos 40 vendo o auge de sua eficiência. Tendência de ocorrer mais cedo no futuro da humanidade. Então, cada vez que vai ocorrendo isso nas pessoas, isso vai dando oportunidade de acontecer isso mais cedo na humanidade. Quanto mais temos pessoas iluminadas, mais isso vai recorrendo ao ser humano ter mais acesso a essa iluminação. Bom, aí temos a autoconsciência, né? Essa autoconsciência é o Homo sapiens, sapiens, né? O homem que sabe, né? Então, a autoconsciência que é característica distintiva do homem. O homem é diferente dos animais porque ele tem consciência de si, consciência de que ele é uma pessoa que está falando, então, uma consciência das coisas, ele sabe diferenciar o objeto do sujeito.
Ele é um ser pensante, ele pensa, né? Então o ser humano ele tem essa propriedade, esse atributo que é o pensamento, o intelecto humano, tem a capacidade de julgar uma coisa é certa, outra é errada. Ele usa da razão, ele faz comparações entre coisas, entre épocas, entre eras. Ele usa a imaginação é aguçada do ser humano. A gente vê isso pela arte, né? O nível de imaginação na arte, nos filmes, abstração, capacidade do ser humano fazer cálculos, coisas que estão além da matéria, e o ser humano consegue fazer cálculos dificílimos, coisas que está ligado à total abstração. O reflexo, então o ser humano tem uma possibilidade de reflexão, de pensamento, essa capacidade ágil de perceber as coisas. Generalização, o ser humano consegue pegar uma coisa do mínimo e se tornar o macro, né? Então, expandir uma ideia e relacionar ela com um conceito geral. Linguagem, o ser humano consegue falar, se comunicar em diferentes idiomas, e o ser humano tem uma necessidade profunda de utilizar a linguagem, seja na palavra, seja na música, seja nas artes de modo geral. A linguagem é algo intrínseco ao ser humano. A autoconsciência, como dissemos, e mente objetiva, quer dizer, usando os sentidos, conseguimos perceber o mundo e dar significado a ele, né? O intelecto e a palavra, gente, a evolução intelectual é perceptível através da linguagem, lógico, porque a palavra ela tem toda uma conjunção, tem toda uma ideia, um pensamento, um simbolismo, cada palavra quer simbolizar alguma coisa, e o ser humano consegue traspassar e passear, permear palavras de uma forma incrível, onde ali se tem várias linhas de raciocínio, várias possibilidades. Isso é algo intrínseco ao ser humano. É uma evolução intelectual que o ser humano foi construindo, que é através da linguagem. A linguagem é a réplica exata do intelecto. Então, quando desenvolvemos uma boa linguagem, isso espelha o modo que pensamos. Por isso que precisamos trabalhar muito a linguagem, porque a linguagem ela permite expressar o intelecto. Olha que legal, né? Quanto mais linguagem você tem, mais meios técnicos você tem para expressar a sua intelectualidade. Palavra relaciona-se com o conceito, aquilo que a gente falou sobre o símbolo. A palavra quer simbolizar alguma coisa, ela quer significar alguma coisa. Sem discussão não há razão, e sem razão não há discussão. Max Miller. Realmente, sem discussão não há razão, e sem razão não há discussão. Eu preciso da palavra, e a palavra me permite ter razões, onde eu demonstro que eu estou utilizando a razão, e se eu não tenho razão, também não tenho como discutir alguma coisa. Então a palavra depende do intelecto, né? Bom, vamos lá. Conceitos e intuições, né? Mente cósmica. A mente cósmica já é diferente de toda a mente da autoconsciência. Ela é uma mente intuitiva. Então, algo intuitivo, algo que está além, né? Que eu lembrei agora dos corpos na sociedade teosófica, né? Nos ensinamentos da sociedade teosófica, que fala lá do duplo etérico, do corpo físico, corpo astral. Aí vem a mente inferior, né? Manas, mente superior. E depois vem o Budi, né? Que é a mente intuicional. O Atma, então ali já um encontro ali com a divindade, e depois vem o Logos, né? Então, eu acho que é isso os termos, se eu não me engano. Mas o que me chama a atenção é o Budi, né? Que é o corpo búdico, corpo intuicional. Então, a mente cósmica, ela chega a esse nível de vibração no ser humano, no estado humano, e não na mente ali do intelecto, da linguagem, né? Ela está muito acima da linguagem, por isso que é algo tão pessoal, né? Aquilo que a gente falou, está acima da linguagem, é um cosmo imaterial, espiritual, realmente, porque é algo que só você não tem como provar que você teve uma experiência. Você pode relatar, mas nada pode provar isso, porque é algo que tem a ver diretamente com o seu contato com o seu interior, e é algo muito intuitivo. Todas as coisas têm vida eterna. Nossa, realmente, todas as coisas têm vida eterna, elas somente se transformam, elas mudam de estado, mas elas são eternas. O universo é igual a Deus, quer dizer, Deus ele se manifesta através do universo. Você quer ver o espelho, quer ver o rosto de Deus, veja o universo.
E se você quer conhecer a Deus, se você quer conhecer quem é Deus, veja o universo. Então, Deus se manifesta através do universo e o universo expressa Deus, né? Então, quer conhecer Deus, veja o universo. Mal não penetra. O universo não tem mal. O mal, gente, está relacionado diretamente ao ego. O ego é a interpretação do mal. O ego é onde o ser humano ele consegue utilizar da maldade. O ego ele é astuto, ele sempre quer se beneficiar, ele quer sempre mostrar que algo está certo. Então, o ego ele está sempre ligado à maldade. Como a mente cósmica está acima do ego, ela está acima do mal, do bem e do mal, dessa dualidade, inclusive. Evolução mental em 3 ramos, é o mental, emocional e sensorial. Olha que interessante. Inorgânico para o orgânico, quer dizer, você vai do inorgânico, quer dizer, algo que não seja orgânico, ele, né, algo até invisível, para algo orgânico, algo real, né, físico. O inconsciente para o consciente. Então, desse inconsciente a gente vai caminhando. Isso é um estado evolucional, né? Evolutivo. Você, do inconsciente vai para o consciente. E aí, vamos pensar assim, né? O inorgânico poderíamos pensar como uma pedra, qualquer outro tipo de coisa. Imagina, e você chegar até o orgânico, aquilo se tornar como ter vida, né? Algo material que tem vida, uma vida habitando ali. Depois essa vida é inconsciente. Imagina ela se tornando consciente. Olha o processo evolutivo acontecendo. Depois esse consciente é uma consciência simples, muito rudimentar, né? E ela se torna autoconsciência com as linguagens, né? A fala, os sentidos, né? Depois essa consciência, essa autoconsciência tem um acesso a uma consciência cósmica, que é diferente dessa autoconsciência e da consciência simples. Então, quer dizer, é um estado evolutivo do ser humano. Quanto mais o ser humano consegue ter clareza da realidade suprema do universo, mais ele está evoluindo, né? Consciência cósmica, autoconsciência, a consciência cósmica, aquilo que a gente falou, né? É uma faculdade nascente, é um novo sentido. Então, a evolução do homem não é o tecnicismo, não é a capacidade de tecnologia, de moda, de cultura, não é isso. A evolução do ser humano está na consciência cósmica. É esse novo sentido que o ser humano vai precisar desenvolver. Esse é o sentido, é o caminho do ser humano. É a consciência cósmica, é a realização cósmica. Onde sua personalidade vai estar preparada, sua psique vai se tornar excepcional, você vai ter saúde, seu temperamento vai ficar mais leve. Imagina as pessoas, imagina um mundo, gente, que a gente está vivendo, onde as pessoas têm um temperamento tão forte, tão explosivo, tão reativo. Imagina todos com um temperamento tranquilo, conversando com educação. Imagina, gente, o fato de você viver num ambiente coletivo, onde as pessoas se respeitam, as pessoas se tratam bem, elas têm paciência, elas têm calma, elas esperam. É muito bom. E quando alguém fala assim, não, isso é muito entediante, essa pessoa está com problemas, sério. Ela está conectada a uma vibração muito densa, que ela acha que tudo tem que ser agitado, tudo tem que ser tudo muito desorganizado, né? Então, ela já se habituou a isso, mas o ser humano, todo o organismo do ser humano, a harmonia que vive aqui dentro da gente, a harmonia de todo o suco gástrico, do sangue, a circulação sanguínea, tudo existe uma harmonia, um tempo, um ritmo. Então, um temperamento meio, com certeza, de todas as pessoas vai sim contribuir para um mundo melhor. Pessoas tratando bem, homens tratando bem as mulheres, com respeito, as mulheres também aos homens, as crianças aos adultos às crianças, os idosos. Gente, imagina um ambiente assim, com certeza as pessoas vão viver melhor, vão ter mais saúde, né? Magnetismo excepcional, quer dizer, as pessoas estão bem, então elas vão passar essa alegria, vão transmitir esse magnetismo. Gente, é realmente viver nos céus, é realmente viver nos céus. Tudo vai se somando à mente cósmica, então recepção, percepções, intuição, consciência cósmica,
a mente cósmica ela vai captando. Existe uma memória gigante que capta tudo o que acontece no universo, né? E vamos falar agora sobre essa questão dos estágios desse intelecto, né? Que eu acho muito importante, que é a mente perceptiva, que é a mente que percebe. O intelecto ele consegue trabalhar nos sentidos onde você olha e tenta dar um significado àquilo que você olha. Você ouve, tenta ouvir e dá um significado àquilo que você ouve. Então você primeiro percebe. Depois que você recebe aquilo, sua mente recebe, né? Você percebe, sua mente recebe, e quando ela recebe, ela só tem uma consciência simples. Ou reage, se vê um bicho, ela corre. Então, isso, os animais têm isso, né? Já a mente conceitual, a mente, né, que é o consciente de si mesmo, já é o homem que é consciente, é aquilo que a gente falou, né, o autoconsciente. Ele dá conceito, olha, ali é um tigre, ele age assim, 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 como vou fazer para me defender dele, né, se eu for atacado? E o homem, o autoconsciente, ele sempre busca conceituar as coisas. Isso é isso, aquilo é aquilo, né? E já a mente cósmica, ela transpassa todas essas mentes. Ela é uma mente intuitiva, né? Essas quatro mentes, é a mente perceptiva, a mente receptual, é a mente conceitual, é a mente intuitiva. Elas são as quatro mentes enriquecidas pela mente cósmica. Quer dizer, você vai ter uma percepção direcionada, sua mente vai receber aquelas informações de uma forma canalizada, direcionada. Você vai ter uma mente conceitual, você vai dar conceitos totalmente alinhados a essa mente intuitiva ou consciência cósmica. Então, todas elas em alinhamento, você tem uma integração do intelecto, né? E evolução intelectual, vamos lá. Eu acho que algumas coisas até já falei, né? Mas é importante a gente frisar. Aqui tem um terceiro olho, olha que interessante, né? O olho que tudo vê, o olho da mente, o olho espiritual. Evolução intelectual. Primeiro estágio, vamos pensar desse intelecto, né? Durante sua fase de evolução, temos uma percepção sensorial. Então, esse sensorial seria o quê? Os sentidos. Você percebe que está acontecendo alguma coisa, percebe que você tomou um beliscão, que caiu alguma coisa na sua cabeça, você percebe. E aí nisso você dá um conceito, você tem uma linguagem simbólica. Isso aqui foi um bicho lá em cima, que fica lá no céu, que jogou na minha cabeça. Você pode inventar alguma coisa. E isso se torna uma coisa totalmente simbólica. E aí, como aconteceu na mitologia, né, muitas coisas se tornaram simbólicas. Temos um segundo estágio, uma mente conceitual, que é o ser já autoconsciente, que já é o primeiro estágio, né, que você já tem uma percepção sensorial, você tem conceitos, linguagem simbólica, mas você também é autoconsciente. Então, já acumula isso tudo, você vai passando por vários filtros, né? Aquela informação que você recebeu vai passando por mais filtros. Já é um cérebro mais trabalhoso. A mente receptiva tem um limite que desbravou na mente conceitual. Olha que interessante. Então, quer dizer, o fato de termos um ego é um fator importante, porque é um fator de evolução, não é de falta de evolução. A gente pensa que às vezes o ego, você é muito egoísta, né? O egoísta é que realmente é um excesso, mas você ter um ego não tem nada errado. O ego é uma expressão viva de Deus. Então, a gente precisa utilizar corretamente esse ego, né? Então, é sim um processo evolutivo. É o segundo estágio, a pessoa consciente de si. Qual animal que é consciente de si? Ele simplesmente vive. Mas nós, seres humanos, temos a capacidade de refletir, de meditar sobre a nossa vida, sobre o que fazemos, quem somos, né? E o terceiro estágio, a mente supraconceitual, está muito além, está num mundo mais intuitivo, numa mente onde você busca a integração daquilo que faz sentido, você tem uma aspiração de que algo está errado e que você precisa seguir alguma direção, algum caminho. E isso vai te levar para o terceiro estágio, que é essa mente supraconceitual. Gente, é um livro maravilhoso. Em resumo, esse livro da consciência cósmica, do Richard Maurice Brooke, é um livro incrível, gente. Vale a pena vocês lerem esse livro. Tudo que falamos aqui, que relatamos, eu acho que tem muito a ver com
com experiências individuais, né, como foi relatado, e muitas pessoas que às vezes nem falam, né, ou às vezes nem tem noção que já teve uma consciência cósmica, mas tiveram, de alguma forma, uma realização cósmica, às vezes de 1 minuto, 1 segundo, e aquilo ficou registrado na sua vida por muitos e muitos anos, se não durante toda a vida, né? E realmente, quando a pessoa tem uma realização, a gente vê em resumo que existe um diferencial, a pessoa realmente muda. Ela é uma pessoa antes daquela realização e ela se torna uma outra pessoa. Da mesma forma que acontece mudanças cruciais em nossas vidas, como uma realização de um casamento, ou o luto pela morte de um ente querido, ou o nascimento de um bebê, de uma criança, de um filho, de um sobrinho. Então, pessoas que chegam na família, pessoas que saem. Então, tem pontos cruciais. E a realização cósmica, a consciência cósmica, ela é um desses pontos que modifica a vida do sujeito. O sujeito não é mais o mesmo. Por essa razão que as pessoas mudavam seus nomes depois dessa realização cósmica, dessa iluminação. Então, ela realmente é um momento, é um estado, ocorre na vida, ela não é constante, ela acontece, mas ela vai sendo... depois o ser humano vai querendo lembrar disso, então vai criando um sentimento de nostalgia daquele estado espiritual. E aí o ser humano fica durante toda a sua vida buscando viver de acordo com aquela realização que ele teve. Então é isso, gente. Eu acho que resume bem aí o que a gente falou. Foi muito bom. Eu acho que esse livro aqui eu recomendo mais uma vez para vocês. O que eu vou falar aqui, né, eu acho que é muito importante, é que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a arrogância. A arrogância só nos distancia da verdade que nós somos, né? Achar que nós somos muito bons, que somos iluminados, que somos isso, aquilo, isso só nos distancia. Somos estudantes, somos meros buscadores, né? Quanto mais a humildade que tivermos nesse quesito, mais oportunidade temos de ser usados pela divindade que habita em nós. E quanto mais abertos, quanto mais sensíveis, quanto mais dispostos estamos, mais temos a possibilidade de ter esses encontros com o insólito, né? Como diz um livro, né? Encontro com o insólito. Então, eu acho que é isso, gente. Então, obrigado. Eu vou agora tocar uma musiquinha para vocês e a gente vai encerrar agora essa parte 2. Vamos lá, né, gente?
É isso aí, gente. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.